Olá pessoal, eu sou Alexandre Guzmão, da revista Proteção. Estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências, que debate temas relativos à segurança e saúde no trabalho. Hoje nós vamos falar sobre o mercado dos equipamentos de proteção individual e eu convidei o meu amigo Raul Casanova Júnior, que é engenheiro e diretor executivo da Animaseg. Ele vai falar para nós um pouquinho sobre a realidade do setor de EPIs no Brasil. Todo trabalho precisa de segurança, por isso existe um mar-luvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte, seja qual for o seu trabalho, mar-luvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Mar-luvas, a força da história. Olá, Raul, obrigado por estar aqui com a gente no Proteção Tendências. Tudo bem com você? Tudo bom, Alexandre? É um grande prazer estar aqui com vocês e com todo o público que você tem nesse teu programa, né? É um prazer estar com você, grande amigo. Obrigado, então. Raul, vamos começar falando, nós temos uma série de aspectos para falar sobre a evolução da área de EPIs no Brasil, o trabalho que a Animaseg vem fazendo aí muito interessante, de exportação, de qualificação do produto, de certificação, uma série de coisas que a gente vai falar nesse bate-papo aqui que a gente vai ter. Mas vamos começar falando daquele fenômeno que a gente viveu no início de 2020, né? Um processo da implementação da epidemia no Brasil e todos os efeitos aí terríveis para a sociedade mundial, né, e especialmente a sociedade brasileira, mas na área de EPI nós temos aí um aspecto interessante, né? Nós tivemos uma mudança de alguns paradigmas aí, EPI que era uma coisa pouco conhecida, hoje está muito disseminada, todo mundo fala em EPI, fala em PF não sei o que, fala em N não sei o que, o pessoal está mais especialista de proteção respiratória do que muito fabricante aí no Brasil, né? Eu, por exemplo, não entendo tanto quanto alguns jornalistas comentando aí e tal. O que é saudável, né? A gente fala de um produto tão importante que protege as pessoas. Mas assim, qual é o impacto que você poderia falar? Obviamente a Animaseg não vende EPI, mas a Animaseg reúne os fabricantes de EPI e vocês tiveram nesse período assim um processo de acompanhamento muito de perto dessa questão, né? Conta um pouquinho para nós sobre essa realidade que foi o furacão pandemia na área de EPIs, de proteção respiratória especificamente. E luvas, né? Claro, luvas também, mas principalmente proteção respiratória. Bom, essa é uma história que começou junto com a pandemia, né? E que demonstrou logo de cara, assim, a pandemia começou praticamente, acho que 17 de março, né? 17 de março de 2020, foi quando ela foi considerada pandemia pela OMC, e aí começaram a acontecer todas as coisas. E o primeiro fato que aconteceu, assim, e o que nós descobrimos é que, naquele momento, ninguém conhecia suficientemente sobre o assunto da pandemia em geral, mas em especial, agora a gente está falando de PFF, de luvas, de procedimento, né, para riscos biológicos, e outros EPIs que são usados na área médico-hospitalar. E a imprensa começou a divulgar muitas coisas por falta de conhecimento. A culpa, não sei se é nossa de não termos divulgado tanto quanto deveríamos, que talvez tenhamos culpa também, né? Todo mundo tem que assumir suas culpas, né? Ou
a falta de conhecimento e a informação errada que era passada pela própria imprensa. Então, muitas das coisas que começaram a ser passadas tiveram consequências em atitudes que o governo tomou na sequência. Então, a primeira coisa que se falava no início lá da pandemia é que o Brasil não tinha produção de... Bom, vamos lá, vou falar máscaras PFF2, só que para quem é do ramo, nós nunca foi máscara, são respiradores, né? É para não confundir, no meio da pandemia, com aqueles outros respiradores que eram usados nos hospitais. Sim. Nós resolvemos, vamos dizer, assumir que, tá bom, é máscara, vamos em frente, que máscara é um termo que o pessoal entende, né? Então, falavam que no Brasil não tinha... Muita gente falava que só tinha um fabricante nacional, um fornecedor nacional, e outros falavam que tinha 2 fabricantes nacionais, ou seja, o Brasil não tinha produção desse produto nacionalmente, né? E isso aí foi um boom na época, precisava fazer alguma coisa, porque a gente não tinha suficiente, o pessoal de fora não estava fornecendo o produto, e aí o que teve como consequências imediatas? Primeiro, embargos em algumas empresas, não vou citar o nome de empresa, mas também a gente sabe quais são as que achavam que eram as únicas. Houveram embargos de máscaras dentro de empresas, nos aeroportos, e tudo que começaram a embargar porque achavam que o Brasil não tinha produção nacional. Um número que eu gosto de comentar com todo mundo, o consumo na área médico-hospitalar, vamos dizer, no dia 16 de março, no dia antes de começar a pandemia, era de aproximadamente 1 milhão de máscaras mês. 1 milhão de máscaras PFF2, sim. Não é N95, não é KN95, é PFF2, que é a nomenclatura brasileira. O consumo na área médico-hospitalar era de 1 milhão de máscaras. Nós tínhamos fabricantes nacionais, 25 empresas, que forneciam 10 milhões de máscaras. Então, é difícil você acreditar... Por mês. Quem consegue... Por mês. Capacidade de produção. Então, nós fabricamos 10 vezes mais do que o consumo hospitalar. Nós fabricamos 10 vezes mais do que o consumo hospitalar. E o consumo hospitalar nunca foi 10 vezes maior do que era antes. Então, capacidade de fornecimento nós sempre tivemos. Então, não é que nós passamos a ter, nós sempre tivemos. Nós tínhamos algum probleminha na área da matéria-prima, porque a matéria-prima, como na globalização, o pessoal, as empresas compram os produtos onde é mais barato. Sendo de qualidade, ele compra onde é mais barato. Então, a indústria nacional, uma importante nacional, que fabricava a matéria-prima, já tinha até... Ele tinha duas linhas que faziam esse produto, ele já tinha até abandonado uma das linhas porque o pessoal preferia comprar fora. Quando começou a ter a necessidade de falta de matéria-prima para pegar o produto lá fora, ter o insumo lá de fora, essa empresa rapidamente se mobilizou e passou a fazer aqui no Brasil. Hoje, lembra que eu falei que tinha 25 fabricantes nacionais. Desses 25, 22 eram puramente nacionais, e 3 empresas são multinacionais, que ora fabrica aqui, ora fabrica fora, e a gente sabe que tem, inclusive uma delas é a que se dizia que era a única que fabricava no Brasil, né? Então, nós tínhamos 25. Passados alguns meses, em novembro do ano passado, nós já tínhamos 68... Só para resgatar, nós tínhamos importadores também, ou nesses 25 você está classificando fabricantes e importadores? Não, é simples. Nós tínhamos 22 empresas fabricantes só nacionais, okay. 3 empresas fabricantes nacionais e também importavam, e mais 3 empresas que eram importadoras. Perfeito. Todas essas com certificado de aprovação, sim, tudo direitinho. Então, seguiam. Na época, até tinha você precisava ter o Inmetro para conseguir ter a certificação. E aí, com essa, vamos dizer, essa divulgação tão grande, antes de falar como isso chegou no fim, né? Antes de ter essa divulgação tão grande, dizendo que a gente não tinha embargos os embargos todos
que foram feitos nos aeroportos, nas próprias empresas. Num que saiu até na grande mídia aí, que estava sendo... que a polícia foi lá para pegar os produtos, o produto que foi pego tinha sido vendido para o próprio que estava pegando. A época de loucuras, né? Todo mundo desesperado, né? Todo mundo desesperado, sem saber o potencial que a gente tinha e a nossa capacidade. Aí o que aconteceu? Foi aprovada uma legislação da CACEX, não é portaria, mas uma legislação da CACEX, que eles zeraram a importação, os impostos de importação de todos os equipamentos de proteção da área médico-hospitalar, ou seja, todos passaram a entrar no Brasil sem pagar imposto de importação. Em paralelo, eles proibiram a exportação de EPIs, da área médico-hospitalar. Tudo isso como consequência daquele movimento que a mídia estava fazendo, que eu digo que a culpa é de muitas pessoas, a falta de conhecimento, a culpa é de várias pessoas, mas, na realidade, eles não sabiam o que estavam falando. E isso daí começou a ter várias consequências. Essas consequências de zerar o imposto de importação, por exemplo, até hoje está zerado, o imposto de importação. A proibição de exportação de EPI da área médico-hospitalar, até hoje está proibido. E olha o absurdo. Na época, eu disse que a gente fabricava 10 milhões de máscaras mês. Hoje, a gente fornece em torno de 50 milhões de máscaras mês fabricadas no Brasil. E a nossa capacidade de produção chega em torno, esse é um número ainda assim, estimativo, a 75 milhões de máscaras mês. Então, primeiro, o empreendedorismo do brasileiro é incrível, porque passou, eu tinha falado 22, 25 e 28, né? Hoje não, em novembro, foi quando eu fiz o último levantamento, tinha 68 empresas fabricantes nacionais, triplicou, com CA. Quase triplicou. E se contar os importadores com CA, são 86. Ou seja, nós passamos de 10 milhões que a gente fabricava, eu falo 10 milhões fabricados no Brasil, dos 10 milhões, mais uns 4 eram importados. Então, o total a gente fornecia 14. Hoje a gente fornece muito mais de 50 milhões de máscaras mês. Tá, só para a gente resgatar, para ficar claro aqui, para não parecer que é uma conta de maluco. Você falou em 1 milhão de consumo hospitalar. Obviamente tem o consumo industrial que consumia os outros 9 milhões, alguma coisa perto disso, para ter uma produção de 10 milhões, né? Então, é só para... Ou não? Não, deixa eu ser claro. O consumo mensal dessa máscara era 14 milhões. 14 milhões, 14, tá. Os 4 importados. 4 importados, tá. Então, nós tínhamos 13 milhões de consumidos pela indústria, pela área de serviços não hospitalar, tirando fora o setor hospitalar, é isso? Isso foi o pequeno engano que o pessoal tinha aqui. Esse mercado da área médico-hospitalar nunca foi interessante para as empresas. Então, só existiam 3 empresas que tinham registro na Anvisa para poder fornecer para a área médico-hospitalar, porque era um mercadinho, era menos que 10% do mercado total. Uhum. Então, era só direcionar. A partir do momento que a Anvisa falou, olha, não precisa do registro, também foi lá no início, né? Nós tínhamos 14 milhões para fornecer, não precisava importar de ninguém. E pior, o preço que foi importado sem imposto chegou a 15, 16 reais uma peça. Hoje, só para vocês terem uma noção, em média uma peça está em torno de 1,50. 10 vezes mais o preço. Ou seja, multiplicou por 10 um produto que não era certificado, o produto que chegava aqui não era certificado. E entrou aqui de tonelada. Porque, eu vou dar um número aqui, né? Eu citei que o imposto de importação, então a importação e a exportação, que a gente tinha oportunidade de abrir novos mercados, e a gente se esforça, você até citou do nosso projeto Brasília Aceita, a gente se esforça muito para aumentar esse mercado. Nós tínhamos pedido de tudo quanto era lado para fornecer. Só para vocês terem uma noção, eu vou falar aproximadamente,
nós fornecíamos em dólares 2,5 milhões de dólares, um mercado bem pequenininho, 2,5 milhões de dólares por mês na área de exportação. Está falando de protetores respiratórios. Não, PFF. Estou falando só de PFF, tá. De PFF. Só nos 2 primeiros meses de 2020, janeiro e fevereiro, enquanto não estava proibida a exportação, nós fornecemos 43 milhões. Ou seja, 20 vezes mais do que a gente tinha. Se não tivesse sido proibida a exportação, não ia ter faltado aqui. Sim. E nós tínhamos passado para 100 vezes mais do que a gente fabricava, do que a gente fornecia antes. O Brasil perde oportunidades por falta de conhecimento daqueles que tomam as decisões. Mas é um caso de... Mas foi um momento meio, digamos, de desinformação, um momento de tensão, porque estava todo mundo desesperado, as pessoas morrendo. Estou falando dos primeiros meses, depois as coisas ficaram mais claras mas, obviamente, também continuou meio tumultuado, porque entrou um pouco uma briga político-partidária aí, que virou uma coisa meio maluca, né? Mas assim, eu imagino que esses bloqueios, essas coisas, a polícia e tal, era aquela coisa para mostrar para a população que as autoridades estavam antenadas e tal. E a gente sabe que quando tem esses momentos, né, quando se libera, né, a calamidade pública, se faz muita coisa errada, né, inclusive muito desvio. Não estou falando do caso das máscaras, né, e tal, mas a gente sabe que quando tem, né, sem licitação, tem muita gente que se atravessa aí. Então, vamos passar por isso tudo. Mas só para lembrar, assim, nós tínhamos uma realidade nos hospitais da máscara cirúrgica, que não é isso que a gente está falando, que é aquele paninho, né, aquele tecidinho só com amarradinho e tal, que é o que muita gente usa hoje para, né, que não é a máscara, a proteção respiratória, é mais para não contaminar, vamos tentar simplificar assim, né, para não contaminar as outras pessoas, é mais para evitar que eu transmita, digamos, saliva, né, do que para realmente proteger a questão de proteção de respiração, né? Então, e obviamente por isso que o mercado era tão pequeno. Você está falando de 1 milhão de peças, todos os hospitais, porque seriam descartáveis todos os dias. Muitos hospitais usavam só as cirúrgicas, né? Não, provavelmente os hospitais usavam aquém do que precisavam, né? Sim. Não era tão evidente. Eu acho que eles... Eu lembro de um diretor de hospital aqui de São Paulo falando que o consumo dentro do hospital dele era de, não lembro exatamente o número, vamos dizer, mas de 10 e passou a ser a 60. Na realidade, ele já precisava estar usando 60 lá atrás. É que ele estava usando a máscara errada para a coisa errada. O único equipamento de proteção, único nesse caso aqui, tem máscaras mais sofisticadas. Mas se a gente falar entre máscara de pano, máscara de tecido, máscara cirúrgica e respirador PFF ou máscara PFF2, o único que é um equipamento de proteção individual que protege a pessoa é a PFF2. Isso não significa que as outras não tenham sua utilidade. Máscara cirúrgica, ela tem a utilidade de fazer, por exemplo, um dentista, ele está falando... Não contaminar o paciente. Ele não contamina o paciente e aquilo que esparge do paciente, quando ele faz o negócio, também não bate. Não vai contaminar ele, certo. É uma resistência, tem uma resistência física, ou seja, é um anteparo para ele. Então, ele tem a sua utilidade. Só que se o vírus estiver no ar, ele vai respirar pela máscara, porque vai entrar pelo caminho mais fácil. Uhum. E também a máscara de tecido, todo mundo foi obrigado a usar, também diminui a contaminação do ambiente. Então, não é para desprezar as outras, só que não são equipamentos de proteção individual. É só isso daí. Bom, mas a gente sabe que desse mercado aí que a gente está falando, você falou em 80, né? 80 empresas hoje, né? Provavelmente, com o fim da pandemia, um pouco desse mercado deve retrair, porque o consumo de máscaras deve diminuir, deve aumentar em relação a 2019, porque a gente tinha um patamar um pouco abaixo do que deveria ser, você muito bem colocou aí, mas não deve chegar ao patamar que a gente chegou
2020, 2021 aí de consumo, né? De qualquer forma... 2020 foi um consumo maior, em 2021 já caiu um pouco, até o final do ano, assim, porque 2021 é um tempo muito grande, né? Sim. Ela começou alta, foi caindo, novembro, dezembro de 2021, estava quase voltando aos números anteriores, num patamar, como você está dizendo, um pouco mais alto. Aí, em janeiro, principalmente em janeiro, com a nova variante, né? Janeiro agora ou você está falando do ano passado? Janeiro agora, desse ano aqui, por causa da nova variante, o Omicron deu novamente uma subida, que agora a tendência é diminuindo. Perfeito. Bom, Raul, esse foi uma experiência, acho que foi para você aí o telefone não deve ter parado muito, né, de tocar. Você deu muita entrevista, né, o presidente Geraldo também, e outros especialistas, né, acho que foi, de certa forma, um momento digamos, de projeção da Animaseg. Acho que foi um trabalho, né, que está sendo feito há muitos anos, né. A Animaseg tem uma entidade respeitadíssima aí pelos profissionais e pelas autoridades, e eu acho que, felizmente, vocês estavam estruturados, né? Vocês tinham dados, vocês, né? A gente sabe que muitas instituições não têm a capacidade que a Animaseg tem digamos, de gerar informação, por exemplo. Só a pesquisa que vocês desenvolvem há quantos anos, a pesquisa de mercado? De EPI? Desde 2003. Então, nós estamos falando de 18 anos, né? Mais de 18 anos, 19 anos. Um trabalho maravilhoso, né? Que eu me lembro lá atrás, antes disso, sempre se perguntava, mas nós precisamos ter uma informação, né? E daí começaram um trabalho de pesquisa junto às empresas, a dificuldade das empresas fornecerem as informações, com medo de que vai ficar sabendo quanto eu produzo, daí o cara vai, né? É uma questão de muita confiabilidade também, né? Porque preciso acreditar de que os dados que eu vou passar são dados que vão ser preservados, né? E o que é importante não é o quanto produz cada fabricante, sim a soma do setor da entidade. E eu acho que essa pesquisa, eu acho que eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre ela, né? Foi um referencial que, para mim, é um ponto importante de mudança, né, na postura da Animaseg, né? Porque, sim, a Animaseg, lá no início, ela tinha uma preocupação muito grande da questão da preservação e do incentivo às empresas do setor. A questão do CA foi muito importante no início, né? Mas eu acho que quando ela começou a fazer coisas diferenciadas, né, a pesquisa é um modelo disso que eu estou falando, ela conseguiu dar um salto de qualidade, né? Ela conseguiu fazer o papel que realmente uma instituição faz. Ela começa a fomentar o mercado, começa a discutir o mercado, começa a encontrar soluções para o mercado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a pesquisa e depois, na sequência, a gente podia falar também sobre o projeto da exportação, o Safety Brasil também. Bom, antes, só recapitulando o que você falou da experiência do Covid, né? Além de projetar um pouco a Animaseg, do serviço que a gente faz, tudo, mas projetou também o EPI, né? Sim, hoje em dia não tem ninguém no Brasil que não saiba o que é o EPI e a função do EPI. E antigamente isso estava restrito a nós mesmos, né? Quem é da área da proteção, o pessoal que é da área dos próprios EPIs. Hoje em dia todo mundo sabe da prioridade. Inclusive no próprio setor, você mesmo conhece bem isso, no próprio setor muitas pessoas colocavam o EPI numa posição secundária. E a partir da pandemia aí, que teve, o pessoal viu, não, tudo bem, tem outras coisas nas regras, na sequência do que tem que ser feito, mas o EPI também é importante, tem que ser preservado, tem que ser respeitado, porque ele tem um papel importante. Não existe só proteção coletiva, as medidas administrativas que são importantes. O EPI também é fundamental e muitas vezes ele se utiliza com múltiplas proteções, né? Não é só uma proteção, né? E funciona realmente, e a gente tem uma indústria muito qualificada no Brasil.
Agora, com relação a esse nosso projeto ainda a gente tem muito o que fazer e muito o que desenvolver, mas esse levantamento que a gente faz de mercado, eu acho que é uma coisa que também está evoluindo. Se a gente pegar o de 2003 lá e pegar o... Não sair muito longe, 2021. Não, mas pegar os últimos... pegar o que saiu agora em 2021, é uma coisa da água para o vinho, né? Nós melhoramos muito. E isso que você falou do receio das empresas passarem as suas informações, obviamente que tem que ter a confiabilidade, que a gente tenha os dados que elas vão passar, são dados que vão ser apresentados de forma global e não especificamente os dados da empresa. Eu acho que essa pandemia, esse desconhecimento, que até eu citei agora no início dessa nosso papo aqui, mostrou que nós precisamos de dados. Na última reunião de diretoria da Animaseg, eu voltei a esse assunto, porque os nossos indicadores eles são feitos anualmente. Então, eu voltei ao assunto porque, primeiro, ele precisa sair mais rápido, ele não pode sair... eu acho que ele sai atrasado, nós precisamos fazer com que ele saia mais rápido, e nós precisamos de informações mensais, não anuais. Porque, por exemplo, eu citei agora a respeito do Ômicron, né? Eu tive que atender a entrevistas de jornais, da mídia e até de TV, que o pessoal me colocou, eu pensei que ia ser uma gravação, que nós estamos fazendo agora, me colocaram ao vivo em cores lá, e fazendo perguntas de informações que eu tenho, assim... Quanto vendeu o mês passado? Quanto vendeu o mês passado? Ele não quer saber do ano, não quer saber se vai aumentar, qual é a perspectiva, ele quer saber. A Omicron veio, já teve aumento de demanda? É complicado, né? Então, eu citando para os nossos associados que agora nós vamos tentar fazer coisas mais próximas de todos os assuntos para poder a gente ter a resposta e não cair no erro lá de trás que, de repente, falam que não tem produto no Brasil, enquanto tem. Quando a gente falava lá atrás e o pessoal não passava informação, ou passava informação assim não tão precisa, no final a consequência, quando vem o problema, é que a gente começa a ver qual é a real necessidade de ter informações atualizadas. Né? Perfeito. Então, o nosso próximo passo nos nossos indicadores é fazer com que eles, primeiro, tenham alguma coisa mensal, legal. Mas interna, e depois que os nossos indicadores aqui eles sejam, vamos dizer, eles saiam mais rapidamente. Então, fechou 2021, se a gente pegar o mercado esse que saiu no finalzinho do ano passado, ele tem as perspectivas de 2021, porque a gente já tem um sentimento. Vocês lançaram em dezembro com dados até que mês vocês tinham pesquisado? Não, aí que tá, nós fizemos já que nem o ano passado, a gente faz o levantamento do ano anterior, que seria 2020, e depois coloca, até grifando, que é uma estimativa do quanto vai fechar em 2021. Perfeito. Para a gente ter fechado em dezembro, isso deve ter sido, não, fechou em outubro, mais ou menos, os dados. Então, a gente já tinha uma noção do que ia acontecer. Mas nós precisaríamos... Então, agora, já 2021 está fechado. Nós precisamos ver quais são as perspectivas. Talvez a gente erre mais, porque vai fazer mais antecedência nas perspectivas, mas pelo menos vai ter dados mais rapidamente do ano anterior. Né? Muito bom. Essa é a ideia. E tem informações bem interessantes para quem não conhece, inclusive acho que está disponível no site da Animaseg, né? Pode baixar um PDF, é isso? E tem informações sobre EPI por EPI, produção, estimativa de faturamento em dólar. E tem, inclusive, um dado muito interessante, que é o mercado internacional do setor, né? Que eu acho que dá para dar uma avaliada em que ponto está o Brasil, né? Em relação ao mundo, né? E o que a gente pode ver é que o Brasil tem muito mercado a ser preenchido aí, para ser buscado, porque o Brasil significa... Esse aqui não é um mercado tem um mercado global. O mercado global é quanto significa o que a gente vende aqui no Brasil em relação ao que se vende no mundo. E tem o mercado de exportação. Nos dois casos, nós somos... O Brasil tem 5,8% do mercado total, só para vocês terem uma noção.
E a exportação nossa ainda é muito pequena. Nós temos muito que crescer, tanto na área de significância no mundo. Uma coisa que eu gostaria de colocar é a oportunidade que nós estamos tendo agora depois da pandemia, os mercados todos, eles começaram, estou falando na parte de exportação, né? O que aconteceu? O pessoal percebeu que ter só um fornecedor que tem preços baixos, na hora que há a necessidade, por vezes você não tem nem o produto, e quando você tem o produto, você tem que pagar o valor que esse único fornecedor está vendendo. E fora outros problemas como frete, que aumenta muito e tal. E o que nós observamos na participação que a Animaseg fez na última A+A, em outubro do ano passado, é que os europeus estão buscando alternativas ao mercado asiático, porque eles se sentiram prejudicados na hora que eles mais precisavam dos produtos. E uma das coisas que até estranhou para a gente foi porque nós fomos para lá com 10 empresas, e não tinha toda a linha de produtos, mas nós levamos. Então, por exemplo, tinha a luva, não foi ninguém da área de luva cirúrgica, de procedimento não cirúrgico, mas nós levamos umas caixinhas dos nossos associados aqui com as luvas. E aí ele estava lá no meio para quem quiser utilizar, não era para vender nada, né? Mas aí os visitantes lá chegavam lá, escuta, essa luva aqui é fabricada onde? Não, essa aqui é fabricada no Brasil. Ah, no Brasil, então eu quero o contato do cara que fabrica, porque eu quero começar a comprar, ter alternativa de compra desse produto. Mesma coisa com o protetor auditivo, ou seja, empresas que nem estavam lá foram contatadas porque os clientes europeus, mais europeus lá no caso, eles queriam alternativas ao mercado asiático. Bem interessante isso. Isso é uma oportunidade que a gente tem que agarrar. Isso eu não estou nem falando agora com essa invasão da Ucrânia, né? Sim. Que provavelmente vão haver outros reflexos no mercado mundial, né? Na economia mundial, mas vai ter reflexos para nós também aqui, certamente. É interessante, porque nós vivíamos até 3 anos atrás um processo de cada vez mais globalização, e cada vez mais alguns países se destacando, né, na produção de alguns produtos, inviabilizando, inclusive, a possibilidade de fazer, digamos, vamos lá, uma luva, determinado tipo de luva. O preço no Brasil era proibitivo comparado com um Vietnã, um China, ou né, a Indonésia e tal, onde o cara fazia 30 milhões de luvas por dia, e aqui o cara fazia 1.000 luvas por dia, vamos só comparar, né? Não tem escala para competir. Então, o cara podia cobrar centavos, enquanto o cara aqui estava cobrando reais, né? Então, mas esse aspecto que foi interessante, né, que é a questão do poder, né? Então, o país ele delega tudo e daí? Agora o Brasil está vivendo a questão do fertilizante, né? Está querendo resolver a questão do fertilizante. Como é que... Bom, tem coisas que o país, para existir, tem que ter pelo menos uma solução ou várias alternativas de fornecedores, não depender de um ou dois fornecedores. É muito interessante esse aspecto aí. E o que reforça a possibilidade de novos negócios para empresas fabricantes brasileiras, né? Porque a gente sabe que tem muita empresa que importa e que é do jogo, do negócio, e perfeitamente tem que se pensar na questão econômica, mas a questão estratégica, nesse momento, ela chama atenção como um diferencial que pode mudar algumas regras do jogo internacional, né? Eu gostaria de contar 2 casos, mais um caso o caso da Covid, da experiência da Covid, certo. E também comentar que a Animaseg reúne fabricantes de equipamentos de proteção individual. Antigamente, falava, não, é só fabricante. Hoje é difícil uma empresa, claro que tem vários, mas que fabrica só um produto e não tem outras linhas. E outras linhas, às vezes, ele compra do
do parceiro aqui brasileiro, e muitas vezes ele pega e importa. Então, a empresa é fabricante de calçados, mas ele tem uma linha muito grande de outros produtos, que muitos deles são importados. Então, é difícil hoje falar, olha, essa empresa é só fabricante. Não. A empresa, normalmente, ela vai verificando quais são as melhores oportunidades. E só que isso faz com que, muitas vezes, se não houver, a Animaseg está brigando e batalhando por isso, de existir uma política estratégica estatal sobre o assunto. Por exemplo, a gente sabe, agora dia 23, acho que 23 saiu o antidumping de calçados. Não sei se vocês acompanharam. Foi renovado, foi renovado, né? Foi renovado por mais 5 anos o antidumping de calçados. Só com relação à China, né? De outros países, não. Significa que se um produto for para proteger a indústria calçadista no Brasil, existe uma taxa por par importado que a empresa precisa... o importador precisa pagar a mais pelo fato de ser um produto, se esse produto vier da China. E isso, de certa forma, é uma proteção para a indústria calçadista brasileira, em geral, mas na área de segurança do trabalho também. Mercado, ele vai para onde está mais barato, normalmente. Quando eu falei a respeito da matéria... Você ia citar 2 exemplos, não sei se você ia citar um ou dois exemplos. Não, eu vou citar. Tá bom. Vou citar. É que eu estou falando alguma coisa no meio do outro. Tá bom. Quando eu falei da matéria-prima, que os próprios fabricantes compravam matéria-prima de fora, e embora tivesse uma empresa até ociosa aqui no Brasil, é porque o preço era mais barato. Claro. Só que precisa ter uma política industrial para que a empresa não se desestimule de fabricar o produto, porque se ela se desestimular de fabricar o produto, na hora ela fecha e você tem que começar tudo de novo. Então, eu vou dar o segundo exemplo que eu queria dar e que tem a ver com o Covid, são as luvas de procedimento não cirúrgico. Se você pegar as luvas de procedimento não cirúrgico, fabricantes nacionais, existe uma discordância se tem 3 ou 4, mas vamos dizer que tenha 4 empresas nacionais fabricantes. Dessas fabricantes nacionais, só uma estava fabricando luva de procedimento. Por quê? Porque era mais barato comprar fora. As outras 2, elas chegaram e falaram assim, não, eu não vou fabricar luva de procedimento, vou fabricar luva cirúrgica, que o preço é mais alto e eu ganho mais. Claro. Obviamente, a finalidade da empresa é lucro, né? Claro. Então, eu vou fabricar luva cirúrgica porque luva de procedimento não é interessante. Então, quando veio a pandemia, praticamente só uma empresa estava fabricando aqui no Brasil. E quando você perguntava, quantos são qual a porcentagem? Falava, 96% é importado desse produto aí. Sim. Quando veio a pandemia, o que aconteceu? O preço foi lá em cima. Existia restrição de fornecimento por causa de logística, de vários problemas que os produtos não estavam chegando aqui. Ou os fretes estavam ficando muito altos, multiplicou por 10 o valor do frete e tal. Quem supriu o mercado nacional de luvas cirúrgicas foram as empresas brasileiras, porque luva cirúrgica não aumentou tanto quanto a PFF. Porque luva cirúrgica é mais uso de hospital mesmo. Ninguém na rua usava luva cirúrgica. Sim. Luva cirúrgica não, desculpa. Luva de procedimento. Então, o aumento não foi muito grande. Quem supriu foi a empresa nacional, que era a única que estava fabricando aqui. E as outras 2, eu falei 3 a 4, mas vamos falar de 3. As outras 2 já estão começando a fabricar novamente luva de procedimento, porque voltou a ser um negócio. Economicamente viável. Mas tudo isso porque a globalização não levava em conta a estratégia de país. Então, que nós gostaríamos e que houvesse uma estratégia de país. Não é para proibir exportação de jeito nenhum. Nós somos 50% dos EPIs, hoje praticamente são importados. Ou seja, não é limitação nenhuma. Mas a gente tem que ter uma política de proteção, porque numa necessidade...
quem vai fornecer, quem vai ter a capacidade de fornecer vão ser as indústrias nacionais, você não vai ter a de fora. Então, nós achamos que tem que ter uma política industrial. Política industrial, claro, claro. Mas nesse sentido, a Animaseg já está fazendo alguma coisa, além de já estar pensando concretamente junto a órgãos governamentais? Como é que está esse processo? Ainda é embrionário, ainda está Não, ainda é embrionário. Nós chegamos até a pensar em criar uma frente parlamentar para defender o setor. Só que uma frente parlamentar ainda nós não temos a experiência suficiente para fazer isso. Então, nós estamos aos poucos nos adequando para, no futuro, a gente ter uma frente parlamentar que tenha deputados que possam defender os nossos interesses. Por exemplo, um deputado que chega na hora lá que fala proibir a exportação de EPIs da área médico-hospitalar, falou, espera aí, nós fabricamos aqui, não precisa proibir, nós temos quantidade suficiente para atender aqui e para fora também. Ou reduzir o imposto de importação a zero, quando o preço aqui é mais barato e tem condições de fornecer. Ou seja, quando eu falo que a gente tem culpa, né, da falta de informação, é porque a culpa também tem a ver com recursos, né? Nós nunca tivemos isso porque a gente não tinha recurso suficiente para poder fazer. As pessoas não enxergavam a importância disso, os empresários. E hoje eu acho que tem uma consciência muito maior dessa necessidade de ter dentro do Congresso, por exemplo, dentro dos ministérios a gente sempre teve, né? Mas dentro do Congresso ter alguém que nos defenda, né? Claro, e é justo, até porque eu acho que essa experiência, né, ela demonstrou a importância de ter indústrias no Brasil. Nós estávamos num processo de desindustrialização, né, e a gente chega à conclusão que tudo bem, o carro chinês lá é mais barato, o computador, só que e daí? Um dia, se os caras disserem, não, agora não é mais $30, agora é $400, daí... E daí, né? Porque a gente está na mão de um mercado, tudo bem, enquanto eles estão vendendo e tal, mas no dia que eles chegarem à conclusão que não querem mais cobrar $30 por uma coisa que vale 60, e daí eles cobrar, né? E a gente destrói, a gente está pagando 60, e a gente destrói a nossa indústria, não consegue mais produzir a 60, eles começam a cobrar 90. É uma questão de estratégia industrial mesmo, eu acho que é muito bem pensada colocação. E eu acho que esse negócio de globalização, por causa da pandemia, também reverteu. Eu falo da pandemia, mas agora com essa guerra, também, mais ainda, né? Também. Mais ainda. Sabe lá o que vem pela frente, né? O Biden, né? Sim. O Biden, quando ele fez a declaração ali no Congresso lá agora, sim, uns 2, 3 dias atrás aí, uma das coisas que ele falou, olha, comprem produtos feitos nos Estados Unidos. Ele enfatizou, compre produto americano, alguma coisa assim. Mas era o que o Trump estava defendendo, né? Vamos lembrar só o Trump, a tese do Trump, que foi tão criticado e tal, era América grande de novo e tal, e vamos reindustrializar, e vamos... Quer dizer, o Trump já estava falando nisso, isso antes da Covid e antes da... Né? Então, não, o Trump já falava isso, e até soltou, tem um act lá que eles soltaram para comprar nos Estados Unidos. Mas agora o Biden reafirmou isso no que ele falou agora 3 dias atrás, que ele podia ter mudado a política. Mas, independente de esquerda, de republicano, democrata, eles começaram a enxergar a importância de ter uma política industrial forte que defenda as empresas fabricando produtos no seu país. Isso é uma mudança uma inflexão no pensamento mundial. Perfeito, perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta, tipo aquela que você sofreu lá quando estava na TV, que talvez seja um pouco difícil, mas assim, a gente, na estatística dos dados da Animaseg, que vocês publicam anualmente, né, tem lá uma comparação no Brasil. Nós temos uma participação de alguns produtos aqui diferentes de outros mercados, né? Por exemplo,
se concentra mais em calçado, proteção respiratória é menor que, por exemplo, dos Estados Unidos e tal. Vocês, quando vocês têm alguma análise um pouquinho mais aprofundada, digamos, ali vai crescer porque o Brasil você falou antes que o Brasil ainda tem muito a crescer, né? Mas talvez tenha alguns setores onde cresce mais porque a gente ainda está muito sem proteção, e alguns setores que a gente está, por exemplo, eu imagino que calçado é uma área que a gente tem uma boa participação, né? Estou falando em quantidade, não estou falando em qualidade nem valor agregado, estou falando em volume, né? Agora, se você se sentir com a dificuldade de falar, como você disse lá, que não tinha os dados do mês anterior, também tudo bem, eu entendo que não é uma coisa tão simples de explicar. Né? Não, mas isso aí não é tão difícil, não. Eu acho que é simples. A estatística da Animaseg é que o mercado brasileiro, como um todo, é 4 vezes maior que o que existe hoje. E isso é fácil de explicar, acho que eu e você já até conversamos sobre isso. Quando a gente pensa o número de trabalhadores fora do mercado de trabalho e o uso de EPIs pelas empresas micro e pequenas empresas, quando você vai avaliar isso, você não é tão absurdo você imaginar que tem 4 vezes mais mercado do que a gente está vendendo aqui. Sim. Isso estou falando mercado interno. Só que isso é variado. Então, na área de calçados, a gente acredita que seja 40%. Ah, sim. Ou seja, em vez de 25%, são 40%. Dá para aumentar mais 2 vezes e meia, vai. Agora, se você vai para a área de proteção respiratória, proteção auditiva, o nosso mercado aqui é muito longe. Se fizer a comparação do mercado brasileiro com o mercado de proteção respiratória, eu não estou falando de PFF, não, estou falando em geral. Sim, em geral. De proteção respiratória, os Estados Unidos têm 6, 7 vezes mais consumo proporcional ao número de trabalhadores do que a gente. A gente atinge 15%. E isso também tem sentido, porque é mais difícil você... Calçado, todo mundo sabe que tem que usar um calçado. E mesmo assim ainda tem gente que tem muito que crescer, que pode não estar usando o calçado correto. Claro. Tem todo um estudo em cada caso. Agora, proteção respiratória, basta dizer que depois de 2 anos a pessoa ainda está discutindo se a máscara X serve ou se a máscara Y não serve. Né? Ou seja, não sabem, a população em geral não sabe nem o básico. Né? É verdade. Então, a parte de proteção é uma questão cultural, né? Eu acho que tem uma questão cultural. Educação pelo uso do equipamento adequado e perfeito. A gente tem algum problema, a revista Proteção, tá? Porque geralmente a gente fala com as pessoas que conhecem o assunto. Sim. Quem lê a revista, tudo são pessoas do ramo, que estão... Só que existe um mundo todo no Brasil. As microempresas, pequenas empresas que não têm SESMIT, fica mais complicado o acesso a essa informação, né? E a gente... e as empresas que nem têm, que são informais, né? Sim. Toda a área informal que não tem nada. Claro. Então, o mercado brasileiro realmente é um mercado que tem um potencial muito grande. Muito grande. Perfeito. Vamos só retomar a questão do projeto Safety, Brasil Safety, aliás, que a Animaseg desenvolve em parceria com a Apex, né, que é um trabalho... Há quantos anos? 10 anos? Já chegou? Não, já estamos aí. O primeiro contrato com a Apex foi fechado em finalzinho do ano de 2011. A primeira ação foi em 2012. Tá, então estamos chegando em 10 anos, 11 anos, né? Então, é um trabalho ainda, porque a gente sabe que é muito difícil, né? Um mercado bem difícil de expansão, mas é um trabalho de formiguinha que vocês têm feito e cada ano potencializado, né? Eu acho que a participação na AMAISA, na Alemanha, né? Tem crescido, né? Eu acho que é um mercado internacional muito importante, apesar das limitações que a gente tem aí das certificações da comunidade europeia, que complica um pouco para os fabricantes brasileiros, né? Mas assim, de que forma você avalia essa evolução? Se quiser dar algum número, não sei se você tem para explicar aí um pouquinho do sucesso desse projeto. Você sabe que nós temos 160 associados. 160 associados, se não me engano, 54 empresas participam desse projeto.
porque não é porque é associado que... Sim, não tem interesse no mercado externo, não tem sentido. Não, e tem empresas que não têm interesse no mercado externo, e tem empresas que não precisam desse projeto para o mercado externo. Então, por exemplo, as multinacionais, elas são... Sim, já estão integradas globalmente. Já estão integradas, então não participam do projeto. Eu acho que é um aprendizado para todos nós que participamos, porque a gente descobre a potencialidade que a gente tem e começa a verificar todos os problemas que se tem para chegar nesses mercados. Porque, primeiro, às vezes, você precisa preparar o produto, não é o produto que você vende aqui no Brasil que você vai vender lá fora. Segundo, você tem que se adaptar às certificações que são exigidas lá fora, né? Então, por exemplo, para você exportar para a Alemanha ou para a Europa, você precisa ter o certificado europeu. Sim. Para ter o certificado europeu, você tem que ensaiar o seu produto lá fora, isso tem um custo, e depois você tem que investir para você poder... O esforço que a gente faz aqui no Animasec é de promoção comercial, claro. Mas a empresa, da promoção comercial a chegar à venda, ela precisa depois dar continuidade aos contatos que ela fez, voltar a visitar, é tudo um trabalho que cada empresa tem que fazer por si só. Então, a gente dá oportunidades, adquire experiência junto com as empresas, mas a própria empresa precisa pegar e investir. Então, nós temos associados nossos que foram para fora, tiveram os bons contatos, voltaram e não aconteceu nada. E tem outros que fizeram os mesmos contatos, mas voltaram, pisaram, se adaptaram àquele mercado e começaram a vender fora. O Brazilian Safety, desde o início do projeto, ele tem como foco a América Latina. Quando a gente participa em feiras fora, então nós participamos da A+A, e agora nós vamos participar nos Estados Unidos agora no final do ano, pertinho da época da FISP. Agora não estou com a data na cabeça aqui, mas acho que 2 semanas antes, nós vamos participar da Feira Americana, da NSC. National Safety Council. Isso, NSC. Nós vamos participar lá. A gente participa porque os nossos clientes na América Latina estão nessas feiras. Mas quando a gente vai para essas feiras, a gente começa a descobrir coisas como a que eu contei, que os europeus estão buscando. Então, nós já estamos pensando no próximo projeto Brazilian Safety, ampliar, não ficar só na América Latina. Outra coisa que a gente aprende é o seguinte, vou pegar um exemplo de calçado, né? Mas calçado, o preço médio de calçado, preciso até ver se eu não erro aqui no mercado aqui, mas eu vou chutar porque eu preciso achar onde está aqui, mas em torno de 45, 50 reais, você paga em média um calçado no Brasil. Isso aí dá $10. 10 dólares, ou 6 euros, 7 euros, que é lá na Europa, né? Um calçado na Europa custa 70 euros. Ou seja, se você faz o produto, e você sabe que muitos dos produtos que são vendidos lá com produtos europeus são fabricados aqui no Brasil, tem empresas que lá de fora que vem aqui, faz o cabedal aqui, termina o calçado em outro lugar e vende como calçado alemão. Então, por que a gente não pode vender direto o calçado pronto, né? Claro, obviamente o calçado, para você fazer isso, você precisa ter estrutura comercial, você precisa ter um esforço e precisa ter porte para poder fazer isso. Então, tem que ter parcerias lá fora. Então, eu acredito que o nosso projeto Brazilian Safety, ele está, mais do que tudo, ele está fazendo com que a gente comece a ter a consciência e prepare as empresas brasileiras para dar o próximo passo. Eu acho que você falou 10 anos, né? Nesses 10 anos a gente aprendeu muito, e acho que todos os que participaram com a gente, essas 54 empresas, também aprenderam muito. Porque não é fácil, e tem que ser persistente. Na Colômbia, por exemplo, nós participamos, acho que desde 2015, todo ano na feira lá da Colômbia. Os 2 anos passados, a feira foi virtual.
Virtual foi meio meia boca, porque feira virtual é complicado. Mas esse ano aqui nós vamos para lá em junho novamente, para marcar a presença do produto brasileiro. E a gente espera que com a venda, como você disse logo no início, a Animaseg não vende nada. Ela só cria espaços para que os seus associados tenham a oportunidade de vender. É isso. Raul, já estou te usando bastante aqui, só para a gente concluir, eu queria falar um pouquinho sobre a NR6, né, e o processo de certificação que a gente viveu nos últimos anos aí uma série de idas e vindas, né, o próprio Ministério do Trabalho e Previdência, atual Ministério do Trabalho e Previdência, que já foi Ministério do Trabalho e Emprego, depois virou Ministério da Economia, agora virou Trabalho e Previdência, mas a gente viveu no início desse atual governo uma decisão de, inclusive, acabar com o controle digamos, a parte pesada do controle do CA, né? E a Animaseg rapidamente se articulou para tentar encontrar uma solução. Mas assim, a gente está num processo agora de atualização da norma 6, né, da NR6, e fala um pouquinho então sobre a tua avaliação, como é que está esse processo e a questão do CA, né, do CA e da certificação, que é um processo que eu acho que também está evoluindo ao longo dos anos, né, cada vez mais, eu acho que está cada vez mais adequado, né, dá mais importância para os riscos maiores, né, que é uma coisa que eu acho que se evoluiu, foi muito interessante, né, quando tem um EPI que provoca um efeito muito mais grave, um acidente, né, ele tem que ser muito mais controlado do que um EPI que tem um efeito, mas não é tão grave, né. Então, fala um pouquinho sobre essas duas questões aí. Começamos com a NR6. Bom, passado o susto lá de novembro de 2019, né, quando o CA, a medida provisória 905, acho que era, acabou com o CA, né? Passado aquele susto, e depois de 6 meses, quando ela caiu, aquela medida provisória... não caiu por causa do CA, caiu por outros motivos, né? E foi junto, né? É verdade. Não foi por causa do CA, não. O CA, na realidade, estava no meio da medida provisória, que tem um montão de outras coisas lá, e as outras coisas politicamente ficaram complicadas, e o CA foi de embrulho. Quer dizer, voltou o CA. Ressuscitou. Ressuscitou. Nesse meio termo aí, a Animaseg tentou, imaginando que não ia acontecer isso, que a gente ia ficar sem CA, nós criamos o RA, que seria o registro Animaseg, né, para suprir a ausência do CA. Quando o CA voltou, né, o RA ele não deixou de existir, ele existe ainda, só que nós estamos aguardando, porque a gente acha que no futuro nós vamos fazer com que ele vire um selo de qualidade mesmo. Não o que ele seria só para cobrir o vácuo do CA, né? Isso inicialmente. Mas isso é um projeto que ainda está guardado, porque a gente precisa saber as definições da NR6 e de tudo que vem na sequência para poder dar sequência a essa ideia do RA. Depois que aconteceu isso, saiu a portaria 11437, que foi aquela portaria que deu uma acertada. O próprio Ministério do Trabalho, eu vou chamar de Ministério do Trabalho, eu sei que virou Economia, depois virou Trabalho, nessa época era Economia, mas como agora é Trabalho e Previdência, né, vamos chamar que é Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho soltou a 11437 em um prazo bem curto, né, e consertou aquela falha de quase 6 meses sem CA. Isso foi bem rápido, a 11437 até evoluiu em relação à situação anterior, ela foi muito bem. Depois, o que acontece? Isso que você citou da parte de categorias de risco, né? Então, isso aí tudo ainda não está no papel, está na discussão, mas ainda o que eu vou falar é o que a gente são as perspectivas das quais a gente compactua, que são perspectivas boas, que a ideia é introduzir, similarmente ao que acontece na Europa,
que os EPIs sejam avaliados de acordo com o nível de risco. Então, por exemplo, o equipamento de proteção contra quedas, ele tem o risco da pessoa morrer. Uma vestimenta para termo certo para água, para chuva, para água, também é um EPI, mas ele não tem um risco tão grande quanto o equipamento contra queda. Então, as exigências que hoje é a mesma para todos, né? Você pode fazer com que para a proteção contra queda seja mais rígido e para uma capa de chuva seja menos rígido. Isso faz com que você agilize o processo como um todo e não fique exigindo do cara que faz capa de chuva coisas praticamente impossíveis para o cara poder atender. Ter mais importância para aquilo que tem que ter mais importância, né? Na verdade, é focar não é mais importância. Eu acho que é mais atenção, né? Mais atenção. Sim. Mais atenção proporcional ao risco. Ao risco, né? Claro. Ao risco. Então, essa é uma tendência. A NR6, na consulta pública que já está fechada, agora já está no grupo tripartite em discussão, a NR6 eu poderia dizer, ela foi enxuta, ou seja, ela permite que depois você possa fazer adaptações através de portarias, porque se você coloca algumas coisas muito rígidas na norma regulamentadora, depois você não consegue mexer, você tem que mudar a norma regulamentadora, que muda a cada 20 anos, 30 anos você muda uma norma regulamentadora. Engessa muito. Engessa muito. Então, ela está permitindo algumas coisas, a NR6, a mudança que foi para consulta pública, já terminou e agora está no GTT, ela é uma coisa mais enxuta que permite que portarias como a 11437, que agora já tem a 672, que substituiu a 11437, entre no detalhe, né? E esses detalhes podem ser ajustados através de portarias com o tempo. Então, é um conjunto, NR6, que dá os parâmetros gerais, e a 672, que entra no detalhe. A 672 até saiu antes do que a NR6, porque é o dia a dia, não dá para parar e esperar a NR6 para poder modificar. Então, foi feito alguma coisa. E uma coisa da 672, que saiu em novembro, que eu vejo como importante, primeiro, reassumiu a responsabilidade daqueles EPIs que tinham passado para o sistema Inmetro. Vocês lembram que tinham 5 EPIs na área que estavam sob regime do Inmetro. E vão continuar até novembro de 2023, porque tem o período de transição. Mas então a 672, ela falou, olha, esses 5 EPIs não vão ser mais do Inmetro. Vão ser do própria Secretaria do Trabalho que vai fazer o regulamento e que vai controlar. E vai usar o Inmetro só para para acreditar laboratórios e acreditar OCPs. Ou seja, deixa o Inmetro fazer o que ele sabe e o que é responsabilidade do Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho que faz. Então, ele está reassumindo esse poder. E aí, se você pegar, saiu em outra consulta pública, o anexo 6 da 672, que venceu, acho que dia 28 de janeiro, a consulta pública, eles estão colocaram na 672 já o RGCP, só para entender o que é RGCP, são as regras, eu estou usando o termo do Inmetro, mas vai ter outro termo do Ministério do Trabalho, mas o que era o RGCP, que são as regras do Inmetro, eles criaram, dentro desse anexo, as regras do Ministério do Trabalho. E anexo a esse anexo, já vieram 3 RACs, que não vão ser mais RACs, porque agora RAC era o termo que era usado pelo Inmetro. Eles já publicaram em consulta pública o RAC para capacetes, o RAC para luva para risco elétrico e para trabalho em altura. Então, dos 5 que eu falei, 3 já estão aí. Os outros 2, que são as PFFs, e as luvas, vou chamar de biológicas, para juntar cirúrgica junto com procedimento, sim, já está na sequência deles, já tem prazos internos lá para também depois ir para a consulta pública.
E quando ele solta isso daí, ele já coloca qual é a rigidez daquele produto que está sendo ensaiado. Aquilo que a NR6 vai permitir que seja feito por nível de risco, dentro desse rack vai estar o nível do risco, que a exigência que vai sendo feita para trabalho em altura, por exemplo. Ou seja, essa modificação toda é uma modificação que tem sentido, segue a linha europeia, eu acho que vai trazer benefícios e é uma evolução realmente para o setor. A única coisa que a Animaseg se colocou um pouco contrária, e isso foi discutido por nós lá, foi porque eu tinha falado do anexo 6. No artigo 6 da 672 está sendo colocado que eles iam passar a aceitar certificações e ensaios laboratoriais feitos no mundo inteiro, para todos os EPIs. E isso, como eu mesmo falei da área da nossa exportação, que eles não aceitam os nossos produtos, eles não aceitam os nossos e não vão ter que aceitar o deles. Então, só que existiam duas áreas que estavam, neste momento, com problemas que foi aberto, provavelmente vai ser aberto. Isso eu estou falando, mas não está nada publicado. Quando for publicado, que eles apresentaram numa reunião que foi feita junto com o Ministério do Trabalho, eles apresentaram o que eles vão fazer, só que ainda não saiu a 672 modificada, né? Está para sair, ela entra em vigor dia 10, hoje é dia 8, né? Hoje é dia 8, deve estar para ser publicada nesses dias aqui. Onde os EPIs todos vão continuar sem necessidade de certificação em laboratórios brasileiros, e quando cada um for entrar no assunto dele, nessas racks que futuramente vai ter de todos, aí entra na discussão o que cabe, o que não cabe, se pode, se não pode, se a gente aceita uma norma, aceita outra. Não é uma coisa genérica, assim, né? É uma coisa que vai ser discutida caso a caso. Só que eles fizeram duas exceções, uma para respiradores, não PFF, todos menos as PFFs, porque os respiradores, nós temos um problema hoje, que o laboratório que faz esses ensaios é a Fundacentro, e a Fundacentro, com um problema interno deles lá, eles estão já há uns 3, 4 anos sem fazer o ensaio. E isso gera um problema, então foi necessário fazer algum tipo de abertura para não parar, né? Então, essa vai ser a exceção, que provavelmente vai ser aceita. Eu falo provavelmente porque não tem provavelmente vai se aceitar ensaio de fora, mas isso aí também traz um problema, que aí eu não sei ainda como é que eles vão resolver, para as indústrias puramente nacionais, que não tem como ensaiar fora. Então, cada caso é um caso e precisa ser discutido. E o outro caso que também eles fizeram, já tinha algumas exceções que não tinha laboratório no Brasil, por exemplo, visor de escurecimento automático, sabe aqueles visores de escurecimento automático? Solda. Isso, de solda. Eles não tinham ensaio no Brasil, já se aceitava fora. Então, agora vão se aceitar para os respiradores não PFF e também para vestimentas de arco e fogo, que aí é um problema de timing do laboratório brasileiro, que a gente defende esse laboratório brasileiro, que foi um esforço, só tem 4 no mundo, com esforço CP32, é o IPT? É o IPT esse? Não. Não. Esse daí é o IEE, Instituto, fica na USP. Eu ia dizer da USP, IPT não é, mas é da USP, tá. Eles têm problema de demanda para atender o mercado. E isso fez com que o Ministério do Trabalho, preocupado para não prejudicar o sistema como todo, abrisse para fora. Mas esse é também um problema que a gente pretende contornar rapidamente. Mas realmente a gente reconheceu que é um problema que existe hoje que a gente precisa contornar. Então, não é como saiu a 672 lá em novembro, a ideia é que haja uma modificação que permita para esses dois, e para os outros eles vão ser discutidos futuramente quando chegar a vez deles no RAC. Né? Aqui não é RAC, o que seria o RAC? Não tem nome. Substituindo o RAC.
Não, só essa questão de laboratório e certificação aí dava um programa muito interessante isso aí. A gente pode até voltar a falar sobre isso, porque na verdade tem toda uma questão do futuro, né? As empresas cada vez mais internacionais e eu acho que cada vez o mundo vai ficar menor, né? Então tem que criar um sistema justo, né? Que as empresas de fora possam vender aqui e as nossas empresas possam vender lá fora. E que isso não represente um custo altíssimo de certificação, porque daí inviabiliza muitas vezes as pequenas empresas. Eu queria até só, se tem um tempinho não, mais, claro. Isso na área médico-hospitalar. O Banco Mundial financiou o BSI é a BNT inglesa, né? Financiou o BSI para fazer um estudo comparativo de normas, entre as normas. Eles escolheram 8 países, a norma americana, as normas europeias comparadas com outros 6 países. Tem vários países, porque a europeia envolve toda a Europa. Sim. E um dos países é o Brasil, e eles fizeram, nós participamos, não nós Animaseg, o CB32 participou. Sim, como a BNT. Como a BNT, e vai sair, já tem acho que 250 páginas, um comparativo de todas as normas dos EPIs da área médico-hospitalar. Então, mas esse estudo não é só de EPI, é um estudo de normas geral, ou só de EPI? Não, só EPI e só EPI da área médico-hospitalar. Que interessante isso, muito interessante. Então, só para vocês terem uma noção, numa coluna vai estar quais são vai estar como título a norma europeia. Na outra coluna vai estar a norma americana. E no meio, a norma brasileira. E aí começa a se discutir item a item da norma, o que é pedido numa, o que não é pedido na outra, tal. Tudo isso está sendo feito, bancado pelo Banco Mundial, justamente para fortalecer essa troca de fornecimentos, de fornecedores. Claro. Ou seja, quando a gente fala da preocupação, é uma preocupação mundial isso. Claro. E um bom produto, se um bom produto feito no Brasil, um bom produto feito na China, não interessa, né? Ele deveria ter livre acesso, né? O que a gente tem que combater é os maus produtos, né? E claro, isso tem um custo, né? A avaliação desse processo que é um pouco mais complicada, né? Só para completar, por exemplo, voltando lá para trás, hoje em dia você vê muita gente usando máscara KN95. KN95 é a marca chinesa. Aí o pessoal me pergunta assim, é boa ou é ruim? A única coisa que eu tenho para responder é assim, olha, eu não sei. Eu não posso falar que a máscara é ruim e também não posso falar que ela é boa. Eu só posso falar que ela não foi ensaiada no Brasil. Uhum. Ela não tem CA. Mas ela é ensaiada na Europa, né? Não, por exemplo, ela é ensaiada na China. Tá, mas ela não tem o selo do iene, não? Não tem CE, não tem CE. Então, não tem o CE. Ela é uma máscara que foi ensaiada na China e no meio da pandemia, não sei se, acho que vocês não lembram, mas no meio da pandemia, o próprio CDC americano fez uma lista de 50 dessas máscaras, de fabricantes dessas máscaras, que não atendiam as normas americanas. Se não atende a norma americana, não atende a nossa também. E está sendo importado, eu nem citei no início do mercado do importado ilegal. Sim, ilegal que eu digo que não tem certificação no Brasil. Sim, porque às vezes a gente pensa, não, mas é uma máscara, não é um paninho e tal, mas aonde que... Tem uma questão de higiene, uma questão de segurança de saúde, né? Porque eu posso estar num galpão cheio de contaminação, aquilo... E a gente sabe que tem muitas empresas que podem fazer assim. E tem que ser certificado, isso é uma coisa muito séria, né? Para ficar brincando. Ah, não, é um paninho, bota só uma costurinha e tal. Não é tão simples, tem que ter uma questão muito séria de cuidados com biológicos, a questão muito, né? Isso falando só em máscara, não, tem que falar em outros EPIs aí que é muito mais complexo, né? E eu falo, quando me perguntam, eu falo, olha, para mim, se tem CA, eu confio. Se não tem CA, desculpa, pode até ser um produto bom, pode, não estou discutindo, mas eu não sei, porque não foi ensaiado no nosso sistema de certificação. Perfeito. E mesmo os produtos que têm CA,
a gente tem uma preocupação muito grande com a de manutenção da qualidade dos produtos que tem CA. Nós temos problemas e ficamos brigando o tempo inteiro com isso. E você eu sei que a coisa é feia. É muita briga entre fornecedores e maus fornecedores, né? Tem gente maravilhosa fazendo um trabalho muito bom em EPIs no Brasil, mas a gente sabe que por aí tem alguns atravessando aí, alguns aproveitando e se valendo de situações, o que é muito ruim, né? Mas, de uma maneira geral, até para concluir, eu queria que tu fizesse uma avaliação. Tu está há quanto tempo na Animaseg? 20 anos? 30 anos? É? Vou fazer as contas. Uns 25, 20, por aí. 27 anos, né? A tua avaliação sobre o nosso mercado em geral, né? Você chegou no processo que a Animaseg tinha uma estrutura, o mercado tinha uma estrutura, tinha uma capacidade. Hoje o mercado cresceu, a Animaseg cresceu. Vamos fazer uma avaliação aí da evolução, né? O quanto para o Brasil a gente conseguiu melhorar na questão dos EPIs de uma maneira geral, na questão, não precisa ser muito detalhista, porque senão nós vamos entrar toda a discussão de novo, certificação, avaliação, fiscalização, mas assim, de uma maneira geral, melhoramos? Eu acredito que a gente melhorou bastante. Se comparar desde o início, quando eu entrei no setor lá atrás, nós já melhoramos bastante. Os nossos produtos, a gente vê que tem nível mundial. Nós temos problemas acabamos de falar aí, e vamos continuar tendo, e a gente tem que brigar por isso, mas nós já, se comparar 30 anos atrás, nós melhoramos bastante. E a área de segurança e saúde no trabalho também. Eu acredito que as NRs, que agora estão sendo revistas, eu acho que é até bom que elas tenham revista para ter uma falar com a outra, ter todo um alinhamento. Eu não sou contra a revisão das NRs, não sou plenamente a favor. Era necessário fazer uma revisão, mas se a gente pegar o número de acidentes que a gente tinha em 70, antes de eu entrar no setor, né? Bem antes de eu entrar no setor, e comparar com os números atuais, caiu de, não estou no número na cabeça, mas 17 acidentes para cada 100 mil trabalhadores. A porcentagem, 17% dos trabalhadores se acidentavam. Hoje é 1,5%, ou seja, foi uma evolução muito grande. Na área de EPIs, se eu comparar, na época que eu entrei, o próprio pessoal da área de segurança e saúde no trabalho via o EPI como uma coisa que os empresários os empresários consumidores, né, se aproveitavam para não dar proteção para o seu trabalhador, não dar proteção adequada, dava o EPI, atendia a lei, está tudo bem. Então, existia uma resistência muito grande dos próprios profissionais de segurança com relação ao EPI. E eu acredito que isso daí nós estamos em outro patamar nesse momento aí. Acho que é difícil alguém que ainda pense assim. Então, principalmente agora, depois da pandemia, aí se ampliou bastante. Eu acho que a gente evoluiu bastante, sim. Raul, muito obrigado por esse depoimento. Foi muito bom conversar contigo nesse Proteção Tendências. E, por favor, um comentário final, mas muito obrigado pelo teu depoimento aí, que eu acho que trouxe muita luz aí para quem pouco conhecia desse mercado, né? Apesar de ser consumidores, profissionais de SESMIT, é um pouquinho diferente quando a gente fala do mercado, das dificuldades e dos desafios que a área de proteção, de equipamentos de proteção individual enfrentaram nos últimos anos e você aí tem acompanhado isso de uma maneira muito eficiente. Obrigado, agradeço o convite, foi um prazer. Você também deve ter uns 25, 26 anos de setor, não sei não, 30, já estou quase ganhando da comenda lá, 31, eu vou fazer... Opa, 30, vou fazer 31 esse ano, bota na agenda lá dos possíveis ganhadores da comenda. Nós nem falamos da comenda, que já é um trabalho maravilhoso também, parabéns também pelo seu trabalho. Obrigado,
tem que ser um candidato você. Os comendadores lá para selecionar são bravos, mas você certamente tem que ser um dos candidatos. Tá bom. Eu agradeço o convite para participar, eu estou sempre à disposição. A gente tem a revista Proteção e agora a Universidade de Proteção em alta conta. Aqui nós sabemos que a parte técnica da revista Proteção sempre foi muito uma referência para todo o setor durante todos esses anos aqui e continua sendo. Então, obrigado por ter tido a oportunidade de participar na Proteção Tendências. Obrigado, Alexandre. Obrigado mais uma vez, Raul. Estamos, então, encerrando o Proteção Tendências com o engenheiro Raul Casanova Júnior, que é diretor executivo da Animaseg e falou sobre o mercado de EPI. Na semana que vem, a gente volta com um novo Proteção Tendência. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.